If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Pronto. Bom, então, essa live, igual a nossa live da outra semana, estão sendo as lives para preparar aí para a nossa semana do dia 17 de outubro agora até o dia 20, que vai ser a semana Desinflamando pela Genética, onde eu vou falar sobre todas as questões ali inflamatórias, né? O foco principal é desinflamar aí o corpo das mulheres. Então, como desinflamar, entender um pouquinho a raiz dos problemas, genética. Nós vamos entender um pouco mais ali como tratar esses processos e essas queixas inflamatórias de uma forma eficiente e duradoura. Então, não só fazer uma coisa paliativa ali, rápido, melhorou um pouquinho, aí passa um tempo, o negócio volta todo de novo. Então, entender mesmo a origem das coisas, tá? E conhecer vocês, o que é muito importante. Muitas vezes, uma estratégia ou uma dica que eu dou aqui ajuda uma pessoa, mas nem tanto a outra, tá? Raramente essas dicas de coisas naturais, dessa conexão com a natureza, das rotinas, não vai ajudar ninguém. Mas pode ser que uma pessoa precise de mais cuidado, a outra precisa de manutenção. Então a gente vai entender mais, se conhecer mais. Então semana do dia 17 ao dia 20 agora de outubro, quem não se inscreveu, o link tá na bio para inscrição, tá? Porque tem que se inscrever para participar. Peraí, gente, que essa luz tá acendendo e tá apagando. Então tem que se inscrever, já tem várias pessoas inscritas. Alguém que tá aí já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva, convide as amigas, as primas, mãe, irmã. Que vai ser bem legal, tá? E vai ser às 8 horas da noite, esqueci de dizer isso também. Bom, então hoje falaremos de rotinas diárias. A luz apagou de novo, gente. Vou deixar apagando e acendendo. Então, seguinte, rotinas diárias. São, né, atitudes ali, coisas que nós vamos fazer no nosso dia, obviamente, e que fazem aí, que trazem, né, para nós vários benefícios, tá? As rotinas diárias são práticas, né? Tem esse nome, rotinas diárias. Na verdade, são práticas milenares, então isso começou com a medicina Ayurveda, a medicina chinesa, né? Então são medicinas ancestrais. E na Ayurveda, né, a gente chama de Dinachairas, são as rotinas diárias. E as rotinas diárias, elas têm alguns objetivos principais dentro do Ayurveda, da medicina chinesa. Mas pra gente aqui, nós vamos, claro, pegar algumas coisas que fazem muito sentido e outras não, até porque a gente vive em outra época, né? Então, por exemplo, né, na Ayurveda, é aconselhável, né, dentre as rotinas diárias, acordar às 4:30 da manhã, 2 horas antes do sol nascer. Mas, naquela época, gente, não tinha luz, então as pessoas dormiam muito cedo. Então as pessoas dormiam 8 horas da noite, 8:30 da noite, né? Você realmente era muito cíclico com a natureza. Hoje nós não temos tanta essa conexão com a natureza mais. Porque a nossa vida é moderna, é corrida, tem pessoas que trabalham até 10, 11 horas, tem pessoas que dão plantão. Então essas pessoas nem vão dormir no período noturno. Então é claro, a gente vai fazer o que faz sentido pra gente, né? Então vai ter uma coisa ali que você não vai conseguir fazer das rotinas diárias, mas vai ter outras que sim. Vão ter outras coisas que você vai conseguir fazer. Então, o principal ali dessas rotinas é nós nos percebermos, porque na rotina diária não é só também a gente começar a fazer tudo mecânico que eu vou falar aqui. Aí vamos acordar, vamos limpar a língua, vamos fazer oleação, vamos rezar, vamos botar o pé no chão, vamos olhar pro sol, pronto, começou o dia, tem que sair correndo para trabalhar. Não é assim que a rotina diária funciona. E hoje, né, do jeito que nós estamos, então tudo é acelerado, tudo é desenfreado, a gente tá com pressa para tudo, a gente tá sempre ali ligada, cheio de coisa para fazer. E é por isso que quando a gente para com tranquilidade, não significa que a gente vai gastar a nossa manhã toda para fazer isso. Para fazer as rotinas diárias, nós vamos nos perceber. Então, uns objetivos principais. Começar a nos perceber. E aí eu vou falar coisas pra gente começar a reparar como foi sono, a nossa língua, como que tá nossos olhos, nosso nariz, qual que tá entupido, qual que não tá.
e a gente vai começar a reparar detalhes no nosso corpo que estão mandando mensagens. E muitas vezes a gente ignora e começa o dia e tchau. Além de nos conhecer, a Ayurveda, né, ou as rotinas diárias, também vai ter ele como objetivo principal, e na Ayurveda, gente, é uma das coisas que mais se cuida e tem aqui todo um carinho, que é o sistema digestivo, tá? Então, o sistema digestivo é um dos principais sistemas ali que vão ter benefício com as rotinas diárias. Então, o foco ali é cuidar do digestivo. Então, nós vamos nos conhecer, cuidar do digestivo, e o terceiro ponto, que é o ponto onde eu quero chegar muito, que na verdade, quando nós nos conhecemos, cuidamos do nosso intestino, nós vamos desinflamar. Então, outra consequência de fazer as rotinas diárias é desinflamar o nosso organismo. E coisas simples podem desinflamar o seu corpo, tá? Às vezes, uma coisinha que você começou a fazer, uma limpeza da língua, desinflamou o corpo de uma pessoa. Pode ser que de outra não seja suficiente mesmo. Mas existem pessoas que tiveram muita melhora com as coisas mais simples e outras que precisaram realmente de mais atenção, de mais cuidado, de mais suporte. Mas então é isso. Por quê? Porque hoje o nosso organismo nos mostra o quanto estamos inflamadas. E muitas vezes a gente não percebe isso ou não sabe que isso é um marcador de inflamação. Então, como que a gente começa? Primeiro nós vamos nos reparar, nós vamos nos analisar. Então, quando vocês acordam, primeira coisa, como que foi a noite de sono? Foi uma noite de sono contínuo? Esse sono foi agitado? Acordou muitas vezes? Teve um sono com muitos sonhos? Ou sonhou pouco? E sonho, gente, não é sonho conturbado, tá? É sonho normal. Se for um sonho muito agitado aí, também é um indicativo de que precisa melhorar o digestivo. Vou desligar esse negócio, me irritando. Não tem luz, não. Pronto. Tá escuro? Sonho agitado, ficar se mexendo muito, acordar para fazer xixi, que eu já falei aqui várias vezes, acordar para fazer xixi não é acordar para fazer xixi, é porque está precisando ali de suporte, de detoxificação. Acordar com náusea, então acordar de manhã e não ter apetite, não ter vontade de comer nada, acordar meio nauseada, sabe assim? Não é que você vai vomitar nem nada, mas não tá assim com aquela sensação muito boa de que tá escuro? Ah, não tá. Tá? Ah, então tá. Entendi. Não tá muito escuro não, beleza. Então, ó, reparar durante o sono. Vamos lá, senão a gente perde o fio da meada todo. Eu sou ótima pra fazer isso. Primeira coisa que nós vamos fazer das rotinas diárias. Então, elas servem pra nos perceber, começar a ver os sinais e sintomas do nosso corpo e conhecer nosso corpo, como que ele tá lidando ali com o nosso dia, com as nossas questões, com o nosso estresse, com a natureza. Cuidar do nosso sistema digestivo, que vai impactar nos outros sistemas. E desinflamar nosso corpo. Porque quando a gente desinflama, nós vamos melhorar tudo que a gente precisa melhorar. Por isso que a gente engloba nesses três, tá? Aí, como que a gente começa fazendo isso? Bom, primeiro nós vamos analisar quando a gente acorda, porque durante a noite a gente não vai analisar nada, né? Então, quando acordamos bem, bem dispostos, bem dispostas, acordamos com energia, foi uma noite de sono que foi duradouro, ou você acordou toda hora, ou você não estava num sono profundo, sabe quando a gente dorme, mas você sabe que você está acordando toda hora, meio que a noite está passando, você não está muito com insônia, mas você também não está dormindo profundo. Acordar ao longo da noite para fazer xixi, então acordar toda hora para fazer xixi não é normal. Não existe acordar para fazer xixi, a não ser, mesmo se eu tomar isso aqui de água, tá? Não é motivo de acordar para fazer xixi no período noturno. Claro que se você tomar um galão de água, mais
chá diurético no período noturno, claro que vai chegar um momento ali que você vai ter que levantar para ir no banheiro. Mas você volta e dorme, ou você volta e fica lá rolando na cama horas ali, ou meia hora, 20 minutos até dormir de novo. Quem acorda à noite para fazer xixi, na verdade está despertando porque precisa de um suporte maior para desintoxicar o corpo, tá? Então, quando acordamos no período noturno, nós estamos com o fígado sobrecarregado. E esse processo noturno de limpeza do corpo, então, a gente faz detoxificação o dia todo. As 3 fases de detoxificação acontecem simultaneamente. A gente tem 3 fases de detoxificação. Fase 1, 2 e 3. Cada fase dependente de enzimas específicas, tá? Genes específicos. Só que durante a noite nós fazemos produção de hormônios. Então, produzimos hormônios durante o período noturno. Organizamos a nossa casa como nós temos um conjunto de genes que chamam clock genes, que são genes do ciclo circadiano, ou seja, do nosso relógio interno. E durante o período noturno, eles vão organizar o que nós vamos fazer no dia seguinte. E uma dessas respostas é melhorar o processo, ou melhor, é potencializar o processo de detoxificação. Nós estamos limpando toda a carga energética, carga química que a gente teve durante o dia. Por isso que acordar à noite para fazer xixi é um sinal de suporte para a detoxificação, tá? Quando a gente acorda para isso, então olha só, me descreveu, não durmo bem e levanto várias vezes. Meu marido acorda umas 5 vezes por noite para fazer xixi. E aí, gente, o que acontece? Quando você desperta, você vê que quer fazer xixi, mas não foi por isso, tá? Que a gente acordou. Outra coisa que pode acontecer, que nem sempre é um suporte ali de detoxificação, são as questões de oscilação ou de picos de cortisol que a gente pode ter no período noturno. Esse é o último hormônio que é para estar alto nesse horário. Porque cortisol é o nosso hormônio do despertar. O que ele está fazendo alto no meio da noite? Alguma coisa está errada. Ou vocês estão passando por um momento de estresse muito longo e não está modulando esse estresse, ou vocês estão com desequilíbrio cortisol e insulina, ou vocês são pessoas que não metabolizam bem a cafeína, que tomam café, ou algum treino, super coffee de manhã, de tarde. Às vezes só de manhã ficaria bem, mas toma mais um pouquinho à tarde, e a cafeína, dependendo do seu metabolismo, dos seus genes, você pode ficar com ela 10, 12 horas circulante. Então, se você toma às 3, 4 horas da tarde, às 4 horas da manhã a cafeína pode estar lá, no seu sistema, tá? E aí, olha só, gente, acordo demais para fazer xixi e cuspir. Olha pra vocês verem. O que é cuspir? É tirar uma coisa que a gente não quer, não é? Ah, então quero tirar esse gosto da boca, eu vou cuspir. Extremamente ligado à detoxificação que precisa de suporte. Tá detoxificando muito ali, tá sobrecarregado e tá te pedindo para eliminar. O que dá? Me ajuda a eliminar aí. Só que a gente acaba atrapalhando o nosso relógio biológico, porque não é pra gente acordar esse horário, gente, tá? O chá de gengibre não é muito diurético. Ele é mais digestivo, bem anti-inflamatório, ele vai modular outras questões, modular a microbiota, mas não é um dos meus preferidos para o período noturno, não. Período noturno temos outros, tá? Então, olha só, reparar como foi o sono de vocês. Se vocês acordaram bem, com energia, não acordei muito bem, preciso de café para levantar, senão não começo o meu dia. Igual eu falei mais cedo, né? No início aqui, acordo nauseada ou nauseado, se não tá muito bem, aquele negócio, nossa, sabe que horas que eu tenho fome? 12:00. Gente, pode dar suporte para o sistema digestivo e para o processo inflamatório, porque quem só tem fome depois de 12:00 para frente, sempre, e aí normalmente são as pessoas que vão ter mais fome à noite. Então fica a manhã toda, não liga pra nada, vai só almoça e quando chega 6 horas da tarde, 7 horas da noite, começa a fome desenfreada.
São pessoas que estão com toda a sua rotina, o seu relógio biológico alterado, tá? Então, verificar como você acorda, como foi a noite. Se ao longo do dia você tem muita falta de paciência, muita irritabilidade, muita raiva, então uma das coisas que mais interferem de forma negativa nas rotinas diárias e no bem-estar e na conexão, na nossa conexão com a natureza é a raiva, tá? A raiva é a pior de todas. Então, se você fica bravo com alguma coisa, alguém te irrita, respira fundo e joga isso pra fora. Não fica guardando coisas, nem guardando sentimentos de raiva. Isso vai gerar um impacto enorme na sua saúde hepática e na sua energia. Então, tudo que as medicinas, né, a medicina milenar faz é nos conectar com a natureza e fazer essa troca energética. A gente não quer guardar nada que é pesado, nada que é ruim. Porque quem vai guardar isso vão ser nossos sistemas. Então, por isso que a gente fala, quer melhorar seu processo inflamatório, quer ficar com mais saúde, se sentir melhor, ter ali seus sistemas funcionando bem, intestino, fígado, não fiquem com sentimentos ruins, tá? E hoje as pessoas estão tendo muito isso, muita falta de paciência, irritabilidade, ansiedade pra tudo, não tem paciência pra nada. E raiva, gente, raiva. Nossa, como as pessoas estão agressivas, assim. E isso tudo gera desequilíbrio também dos nossos neurotransmissores, enfim, vira uma bagunça, tá? Então, cuidado com os sentimentos. Vai reparando, nossa, eu durmo bem, mas eu acordo sem fome, eu acordo meio com digestivo ruim, ao longo do dia eu perco muita paciência. Não é só a noite que conta, tem que entender também o que acontece ao longo do dia, tá? E aí nós vamos sempre, gente, conectar tudo isso. Então, quando for, né, a nossa semana de desinflamar pela genética, vocês vão ver que tá tudo interligado. A medicina ancestral já tem relação com as nossas respostas genéticas, que já vai ter relação com doenças específicas, com alguma coisa que você tem ali na saúde que você não consegue melhorar de jeito nenhum. Por mais que algumas rotinas ali, nós não temos quilos de artigos científicos para provar a eficácia, gente, faz e repara. Na hora que eu for falar as rotinas aqui, vocês começam a fazer. Quem não faz, começa a fazer, porque mal não vai fazer para ninguém. E comece a reparar, tá? Então, por exemplo, tem paciente minha que tinha o intestino preso. Sabe qual foi a única coisa que mudou? Porque assim, tomava água, comia fibra, tá? Não tinha uma rotina muito estressante. O intestino era mais constipado, meio crônico, assim, era uma coisa, um histórico do intestino. Nunca tinha ouvido falar em raspar a língua. Aí eu vou falar da raspagem, do que ela faz. Começou a remover as toxinas da língua, mudou a microbiota oral, mudou a microbiota digestiva, intestinal, estomacal, né, e a intestinal, começou a ter uma flora intestinal que ajuda mais o intestino a funcionar. Porque quem manda na nossa função digestiva, claro que começa pela saliva, mastigação, suco gástrico, mas é isso que vai criar a sua microbiota. Então, olha só, gente, é muito simples, são segundos fazendo. E muitas vezes não precisa nem comprar o raspador se não quiser, pode ter uma colher em casa. Uma constipação crônica. Pensa, o tanto de laxante, o tanto de remédio que tentou usar. E aí você fala, não é possível. Tem hora que nem a gente acredita que a pessoa melhorou. Fala, não, deve ter alguma coisa extra e não tá me falando. Não é possível. Às vezes nem a gente consegue acreditar. Ao mesmo tempo que tem pessoas que só a raspagem da língua não vai funcionar. Tem um monte de outras coisas a serem mudadas, tá? Então, só para vocês entenderem que as rotinas, elas têm muita eficiência e muito resultado. Mas, qual que é o objetivo da rotina? Criar mudança, que é criar transformação. Se nós fazemos a limpeza da língua, por exemplo, que é uma das coisas que eu vou mencionar, 10 dias. Ah, não, nem tô fazendo mais, esqueci. Ah, larguei isso pra lá. Ah, comecei, depois estava esquecendo, estava na correria da manhã, nunca mais fiz. Não vai ter benefício nenhum. Porque a rotina é para transformar. Nós precisamos fazer as coisas de forma repetida para ter a transformação do sistema, das células, dos genes. O que é isso?
Eu tenho um tanto de característica genética de inflamação, detoxificação ruim, paladar excessivo ou fome excessiva, vontade de comer doce, irritabilidade. Nossa, eu tenho umas características, nossa, difícil de controlar, viu? Já tentei de tudo e não controlo. Se você fizer rotinas para cuidar disso, e eu tô falando só rotinas Ayurveda, tá? Se você fizer rotinas para controlar isso de forma contínua, esses genes que você tem tendência, ou essa raiz ali, ou aquilo ali no seu corpo que não tá funcionando de forma positiva, às vezes a pessoa nem herdou aquilo ali, mas não tá funcionando bem, tá funcionando de uma forma ruim, tá? Vai começar a ficar quietinho, bonzinho, e aí você vai expressar as coisas mais positivas. Então, vai aumentar a sua detoxificação, vai controlar mais a sua inflamação, vai organizar o seu relógio biológico, os genes, né, os clock genes, vai controlar seu apetite, seu cortisol, e aí começam as coisas a se organizarem. Se não fizer de forma contínua, não vai mudar muita coisa. É uma coisa que é obrigatório, nossa, é tipo militar. Tem que fazer todo dia, se não fizer, não dá certo. Não, gente. Não precisa fazer tudo também, faz uma coisa ou outra coisa que já vai trazer muito benefício, tá? Então, quais são, né, as rotinas, assim? Então, quais são as rotinas mais simples e são as mais indicadas também? E antes de fazer a live, eu abri uma caixinha e aí tiveram algumas perguntas que eu não respondi lá, não, justamente para responder aqui, tá? E aí eu vou falar disso. Então, nas medicinas ancestrais, nós vivíamos num ambiente diferente. Então, naquela época, a medicina observava muito mais as nossas características e a natureza ao mesmo tempo, as estações, né, o momento do dia. E o conhecimento sobre o nosso corpo era uma coisa incrível, gente. Incrível, 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 aonde o que já foi dito há muito tempo atrás sai um estudo hoje falando que aquilo ali está conectado, ou aquela atitude, ou aquela rotina, ou aquela planta, né? Porque naquela época era tudo mais planta, alimento, botar o pé no chão, fazer as rotinas, né? Aquelas rotinas que eles tinham. E hoje, às vezes, você vê coisas que acabaram de publicar um artigo que aquilo ali faz efeito positivo no corpo. Então, olha só, gente, eles não tinham nada de pesquisa, de nada disso. Mas eles já conseguiam observar, porque o estilo de vida era totalmente diferente. Então, você tinha mais como perceber você. Hoje em dia, ninguém se percebe. Então, uma das rotinas mais básicas, né, que a gente vai trazendo hoje, e na verdade isso até não tá. Começou a ficar muito falado da pandemia pra frente, né? Alguns profissionais incríveis disseminaram muito isso. E aí começou a ficar muito mais falado. Sempre teve Ayurveda, pessoas que estudaram Ayurveda, claro que isso não é novo. Mas assim, isso de ficar sempre falando das rotinas, limpeza da língua, quem escutou falar isso há 3, 4 anos atrás? A gente começou a ouvir isso tem pouco tempo. E aí, uma das primeiras coisas que a Ayurveda fala é tentar acordar entre 6 e 6:30 da manhã. O original deles era acordar antes do sol nascer, tá? Porque tem toda uma conexão, tudo tem um objetivo, tá, gente? Não foi, eles que tiraram isso da cabeça deles, porque, sei lá, porque era legal. Entendeu? Não era isso, não. Cada coisa que fizer aqui, eu vou falar o porquê. Acordar antes do sol nascer, então, quando você começa a ver a luz do dia, quando quando o sol começa a nascer, a coloração da luz, então, né, aquela cor, o dia começando a ficar mais azul, mais claro, a cor do sol vai aumentar nossos níveis de cortisol, equilibrar os nossos neurotransmissores, então a gente vai ter mais produção de dopamina, serotonina, porque através da luz solar a gente vai ter várias respostas no nosso corpo, tá? Porque nós temos um reloginho interno e nós temos genes que comandam as coisas. Não só pela alimentação, mas pela nossa visão, o nosso tato, olfato, os nossos sentimentos, a audição. Por isso que hoje tem muita musicoterapia, tratamento com a música para ansiedade, para depressão. Então não era só comer, tá? A gente também
tinha respostas através de visão, de sensação. Então, quando está começando o dia, a gente já vai ter a nossa curva de cortisol muito mais alinhada do que quando a gente acorda 9, 10, 11 horas da manhã. Esse horário, a gente já passou a organização inicial do cortisol, da insulina, da dopamina. Por isso que muitas pessoas, quando acordam nesse horário mais tarde, podem ter umas quedas, né? Ou melhor, uns picos de fadiga. Ficar fadigado. No meio do dia, no meio da tarde dá uma fadiga. Aí no final do... Sabe assim, 7 horas da noite a pessoa fala que tá morta, deita no sofá e dorme. Aí quando dá 10 horas da noite a pessoa despertou. Acordou. Ah, eu sou noturno. Acordou. Você não é noturno. Você bagunçou toda a sua curva ali hormonal, os seus neurotransmissores. Algumas pessoas conseguem dormir um pouquinho mais tarde, outras mais cedo. Mas assim, falar que a gente é noturno, que fica acordado até 2 da manhã, é porque tá bagunçado, tá? Então acordar ali entre 6 e 6 e meia, porque a gente não vai acordar 4 e meia, né, gente? Porque também não precisa disso. Então a gente acorda entre 6, 6 e meia, 7 horas. E claro, cada um vai respeitar o seu horário, né, a sua rotina. Pode ser que se você acordar essa hora, foi péssimo pra você, não fez sentido nenhum, mas quando você acordou às 8, você ficou ótima ou ótimo. Então, não tem problema nenhum, tá? Mas de acordo ali com as rotinas diárias, tentar acordar o mais próximo ali do sol nascendo. Depois da gente acordar, uma das primeiras coisas que são orientadas ali, ou ensinadas, né, melhor dizendo, nas rotinas diárias, é sempre acordar. Não precisa levantar e fazer nada demais, mas ter um pensamento de agradecimento. Então acordar ali e agradecer. Agradece pelo aquele dia, por ter acordado, mesmo que você não esteja super bem. Nossa, eu tô cansado, queria dormir mais. Ah, vai ter que começar mais um dia. Se a gente já acordar pesado, são essas mensagens que a gente vai mandar ali ao longo do dia. Então, eu sei, gente, que tem hora que não dá pra ser positivo pra tudo, zen, né? Ai, meu Deus, tudo é lindo, incrível. Ai, arco-íris. Não é isso. Mas se a gente acordar e pelo menos agradecer um pouco, ou então, quem é católico pode rezar alguma coisa, ou você pode até fazer uma meditação de 5 minutinhos, o que for, o que fizer mais sentido pra você. Mas acorda mais cedo e faça algum pensamento de agradecimento no início do seu dia. Parece... Você não vai... Nem vou fazer isso, não. Isso daí não vai mudar nada na minha vida. Junta todas as rotinas que eu vou falar aqui, faz isso um mês e depois vocês voltam aqui e falam se não fez nada na vida. Nada, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Então acordar e aí agradecer alguma coisa, tá? Agradecer, do jeito que vocês quiserem. Pode agradecer o Deus que for, qualquer coisa. Pode agradecer o pet, mas comece o dia com algum pensamento mais positivo. Outra coisa que a Ayurveda ou que as rotinas diárias, que são para esses cuidados de inflamação, de controlar os processos inflamatórios, melhorar o digestivo e melhorar ali, né, nosso autoconhecimento, é fazer a limpeza da língua. E aí me perguntaram, eu vou falar da limpeza da língua e de beber água. Então, o porquê que a Ayurveda fala tanto de limpar a língua? Então, pra quem tá aqui, eu não sei se tem pessoas novas que eu nunca vi. Eu não sei nem do que ela tá falando de limpeza da língua. Eu sei que muitas pessoas já sabem. Mas pra quem não sabe, limpeza da língua é uma rotina que a gente faz, onde a gente tem ou um limpador de língua, e a gente orienta um limpador de língua de cobre ou de prata, ou uma colher, se você não quiser comprar um limpador. Um limpador de língua, gente, de cobre ou de prata, que não seja de plástico, ele vai durar a vida toda, tá? Então, é um investimento ali para um utensílio que você vai ter para te ajudar a remover. Então, eu não falei no início que durante o processo noturno a gente faz detoxificação e produção hormonal. Por isso, muitas vezes as pessoas acordam durante o período noturno para fazer xixi, que não é, porque a gente está ou com sobrecarga digestiva e hepática, ou porque tem ali algum hormônio sendo produzido de uma forma ali meio desregulada. Quando a gente dorme, nós vamos digerir as coisas do dia anterior e vamos detoxificar. Então, quando você acordar, você olha lá no espelho como está a sua língua. Ela tá branca? A saburra em cima? Tá branca? Tá mais amarelada? Tá mais escura, tipo mais azulada? Se ela tiver branca,
o seu sistema digestivo precisa de mais cuidado, ou se ela tiver só um pouco branca, é o resquício da digestão que você eliminou ali. Tem problema, você vai remover, fez seu processo digestivo. Toda vez que a gente faz digestão, sobram coisas que a gente precisa eliminar do corpo mesmo. Então tem que ficar de olho porque ela vai ser um ótimo sinalizador pra gente de questões do corpo. Outra coisa muito importante que eu vejo muito no consultório: língua com marca de dente na lateral e mais gordinha. Quando vocês olharem a língua de vocês e ela tiver com marquinhas de dente, ah, não, minha língua é assim, da minha mãe, da minha irmã, é familiar. Não tem isso não, gente. Língua com marca de dente, os dentinhos tudo marcado, a minha direto tá assim. Tireoide precisa de suporte, tá? Você tá com carência de micronutrientes. Quais? Não sabemos se é só zinco, vitamina A. Provavelmente são vários, porque a língua aumenta para tentar absorver mais os nutrientes que você está precisando de mais nutrientes. Por quê? Se você está num processo de inflamada, você demanda muito mais nutrientes do que o normal, porque seu corpo demanda muito mais serviço, tá? Tá tudo tentando controlar o processo inflamatório. E quando isso não é controlado de forma efetiva, com as coisas certas, você acumula uma inflamação atrás da outra no mês. Principalmente nós mulheres, com todo o nosso ciclo menstrual. Então a gente vai passando o mês, a gente acumula a inflamação que a gente não consertou do mês passado. E por aí vai. Aí vai ficando. Aí às vezes um mês é melhor de estilo de vida, aí você sente menos sintoma. Aí no outro é um horror. Então, quando a língua aumenta, você precisa de muitos nutrientes. E normalmente quem sofre mais com essas carências nutricionais, ferro, vitamina D, vitamina B12, zinco, selênio, tireoide, tá? E aí, gente, é tudo muito interligado. Aí você começa a dormir pior, acordar pior, ter mais oscilação de humor, digestivo é ruim, libido é ruim, tudo é ruim. Porque os comandos do corpo estão todos bagunçados, tá? Então observem a língua de vocês, porque isso é muito importante. É uma das coisas que a Ayurveda ensina muito. Então depois que raspa a língua, então coloca a língua para fora, o raspador, podia ter trazido o meu para mostrar, mas o raspador a gente vai passar, vai remover, passa umas 3 vezes, não precisa ser forte para arrancar pedaço da língua. Então você só vai passar o raspador ali, vai limpar. A Ayurveda fala pra gente fazer um bochecho com água fria, não é água geladona. E aí você vai fazer um bochecho ali mesmo, tirar aquela resíduo, né, de que a gente dormiu mesmo. E aí, nós vamos, depois que a gente fez isso, vocês podem tomar, quem me perguntou. Então, quem toma algum medicamento em jejum, faz a limpeza da língua primeiro e depois, não precisa escovar dente, depois vocês tomam o Puran, o Eutirox com 400 ml de água, 500 ml de água, tá? Não tomem shot junto com o medicamento, porque dependendo dos ativos que tem no shot, você vai atrapalhar a absorção do seu medicamento, tá? Então você toma lá com a água, limpou. Por quê? Porque se você tomar o remédio e a água, toda a toxina que ficou na sua língua do período noturno vai voltar para o seu sistema digestivo. E é o que acontece com as pessoas. Ninguém faz a limpeza, ninguém nem sabe muito bem sobre isso. Acorda de manhã, vai lá na cozinha, pega uma xícara de café, e às vezes nem é água, já é café direto, volta com as toxinas para dentro e ainda começa o dia com uma substância muito estimulante. Então, ó, acordou mais cedo ali que der, né, 6, 6 e meia, 7 horas, olhou, se observou, acordou bem, não acordou, descansou, não descansou, como é que foi a noite, agradece alguma coisa, faz algum pensamento ali positivo, raspa a língua. Então, olha só. E pensa, gente, que eu tô falando várias coisas, mas em 2, 3 minutos já fizeram tudo isso que eu falei. Raspa a língua e toma ali 400, 500 ml de água na temperatura ambiente, ou uma água que eu sei que muita gente não gosta, não suporta, mas uma água mais morna. Por quê? Porque quando a gente a gente dormiu, nossa temperatura do corpo tá quentinha. Quando a gente coloca uma água morna, a gente estimula a nossa função intestinal.
E aí, nas rotinas diárias, é muito indicado tentar fazer com que o intestino funcione nesse horário da manhã, antes de você comer a refeição. Claro, algumas pessoas não conseguem, só vão no banheiro depois que tomou o café da manhã, também não tem problema. Mas essa água morna ou água na temperatura ambiente é para começar a acordar o seu digestivo e você ir ao banheiro e também limpar as toxinas noturnas pelas fezes e pela urina. E aí a gente vai fazer xixi. Tanto que o xixi da noite é um xixi mais... Quando a gente faz xixi de manhã, não é um xixi mais escuro, não é um xixi claro. A gente tá eliminando ali as sujeiras que a gente limpa, né, do dia anterior. E tá ótimo, temos que eliminar mesmo. Então a gente faz tudo isso aí, essas 4 coisas que nós estamos fazendo são super rápidas. Quando a gente toma água gelada, no caso eu estou tomando água gelada e eu sou rebelde, porque eu não deveria tomar água gelada, mas eu só gosto de água gelada. Água gelada atrapalha a função intestinal. Inclusive, a água gelada atrapalha a função tiroidiana e a função intestinal. Para quem tem constipação, intestino seco, intestino preguiçoso, faz cocô de bolinha, não tome água gelada. Ou melhor, não tome bebidas geladas, porque vai piorar, tá? Então, até agora tudo muito simples. Limpou a língua, agradeceu, acordou cedo, tomou água. Uma outra coisa que a Ayurveda ensina muito é a gente fazer uma automassagem. E é assim, quando a gente tá num tempo muito tranquilo, a gente pode massagear o corpo todo. Você vai fazendo massagem. Gente, isso é tão interessante, porque às vezes eles viam alguma alteração no corpo fazendo a automassagem. Então, às vezes, algum caroço, alguma coisa, alguma ferida, alguma coisa que não estava certo, uma pele que estava mais seca. Quando você faz isso sempre, você consegue perceber. Quando você não faz isso nunca, tem que ser um negócio muito fora do normal pra gente reparar que tá alterado. E aí, a Ayurveda ensina mesmo a gente pegar o óleo de gergelim, e uma das perguntas também foi, por que ensinam a fazer o bochecho com óleo de gergelim? Porque além de fazer massagem, a gente também orienta a fazer o bochecho com óleo de coco ou com óleo de gergelim, que não pode ser temperatura gelada, eles também têm que estar numa temperatura ali mais morninha, tá? Porque eles melhoram a nossa microbiota oral. Tudo tem um motivo, gente, tudo. E naquela época, eles não sabiam que melhorava a microbiota oral, tá? Tinha alguma resposta para eles na saúde, no bem-estar, na vitalidade, em tudo. E aí eles entendiam que aquela planta tinha aquela propriedade, fazia tal coisa. Então, o óleo de gergelim e o óleo de coco são óleos que são antifúngicos, então eles melhoram ali a microbiota oral, então melhora fungos e bactérias também na nossa cavidade. Quanto pior a nossa microbiota bucal, pior a nossa microbiota, pior vai ser, né, a digestiva e a intestinal. Como que eu sei que eu tenho uma microbiota oral ruim? Às vezes você tem um mau hálito, às vezes a sua saburra branca não sai, você faz a limpeza e ela segue lá, porque né, toxinas ali que estão acumuladas, ó. E aí, quanto mais toxina a gente tem acumulado, claro que você vai ter um desequilíbrio de bactéria ali na sua boca. Questões dentárias que você pode apresentar. Pessoas que têm, sabe aquelas bolinhas brancas? Cásios, que chama, não é? Aqui atrás são restos de alimentos e bactérias. Então, também é um sinalizador de que você precisa melhorar a sua microbiota oral, tá? E aí, o óleo de gergelim e o óleo de coco, eles melhoram isso, eles melhoram o mau hálito, eles previnem cárie, previnem problemas dentários. E eles melhoram, então, ali a nossa boca e, consequentemente, nosso estômago, nosso intestino. E isso quando a gente faz... Como que faz isso? A gente pega uma colher de sobremesa mesmo, pode ser, do óleo que não pode ser gelado, ele tem que estar na temperatura um pouco morninha. Por isso que, às vezes, essas rotinas que eu tô falando vai demandar ali um pouquinho mais de atenção, porque o óleo vai ter que estar um pouco ali quentinho. Não adianta você ficar lá com a mão esquentando o óleo. Você vai ter que aquecer ele um pouquinho no fogo, né? Então, assim, coisa de rapidinho. Não é pra ficar borbulhando, porque senão queima a boca. Mas vai ter que esquentar um pouquinho. Aí já é uma rotina que vai gastar ali um pouquinho mais do seu tempo. Se você tiver esse tempo, maravilhoso. Se você não tiver, só faz a raspagem da língua,
Às vezes faz um bochecho com a água mesmo, mais geladinha, e aí toma sua água e vai pro seu dia. Ou vai no banheiro, ou vai tomar o café da manhã. Não precisa escovar o dente antes de tomar café da manhã, tá? E aí, a gente também pode fazer a massagem com esses óleos. Então, se você não tem tempo para fazer a massagem inteira, e por que que são esses óleos? Porque eles têm propriedades anti-inflamatórias. A nossa pele digere as coisas também. Então, quando a gente faz oleação, então, se você não vai poder fazer no seu corpo todo, automassagem, você pode fazer na orelha. Então, você pega umas gotinhas e vai fazer na orelha. E além da orelha, pode fazer aqui no alto da cabeça também. Pega um pouquinho do óleo e vai massagear no alto da cabeça. Porque são óleos anti-inflamatórios e antioxidantes. E eles são muito, muito bons para a saúde. Então, mais uma vez, por que eu friso tanto isso? Porque hoje todo mundo tá com algum sinal e sintoma de inflamação. Algumas mais intensas, outras com sintomas mais leves de inflamação. E aí essas rotinas vão ajudar muito a gente, né, nós a desinflamarmos, tá? E aí, de acordo, né, com a Ayurveda, a gente deveria ficar uns 20 minutos com esses óleos. Mas nem sempre dá, né? Então a gente faz ali o tempo que for possível e aí pode tomar banho para eliminar aquilo ali, tirar o óleo e tal e seguir seu dia, tá? Então são os principais. Quem tem muito problema de alergia respiratória, fica espirrando, o nariz está entupido, pode pegar 2 gotinhas do óleo de girassol, do óleo de gergelim, 2 gotinhas, põe assim, esfrega e faz assim, ó, para desentupir o nariz. Então, quem tem nariz entupido, eu vou explicar de novo. Quem tem o nariz entupido e para melhorar dores de cabeça e enxaqueca. Abre as vias e melhora o processo inflamatório que causa dor de cabeça. Isso, gergelim e óleo de coco. Gergelim prensado a frio, óleo de coco extra virgem. A gente normalmente acha nas casas de produtos naturais. Então, casas que têm coisas mais voltadas para a saúde, sementes, suplementos, ou casinhas de orgânico, também a gente pode achar. Tem uma marca que aqui em BH eu vejo muito que chama Jatobá. Tem o óleo de gergelim orgânico. O óleo de coco, o extra virgem, muito fácil, vocês conseguem achar no supermercado, tá? O óleo na boca, bochecho, a gente vai bochechar, também não expliquei, né? A gente pega uma colher de sobremesa deles, ou do óleo de coco, ou do óleo de gergelim, que vai estar um pouquinho aquecido, morninho, e vai bochechar por 5 minutos e cuspir os olhos, tá? E aí isso vai fazer ali toda a ação na microbiota oral. Então, pode fazer do nariz. Então, por exemplo, eu só vou ter tempo de fazer um e sou muito alérgica. E tenho dor de cabeça, meu nariz acorda entupido, eu acordo toda fechada. Faz, então, 2 gotinhas aqui na mão, facinho, passa dentro do nariz, resolveu o problema, tá? Foi o que eu falei no início, gente. Nem tudo que eu falei aqui vai fazer sentido para várias pessoas. Igual eu mencionei. Se tiver uma pessoa aqui que dá um plantão, como é que essa pessoa vai acordar às 6h30, se 6h30 ela tá acabando de trabalhar? Mas ela pode chegar em casa, se ela for fazer uma refeição, ela pode fazer uma refeição, depois ela pode tomar água, ela pode, às vezes, então, se ela não comeu nada no plantão dela ali, ou no trabalho noturno, ela pode chegar, limpar ali as toxinas que foram geradas naquele momento, toma um bom copo de água, agradece ali mais um dia de trabalho e dorme feliz da vida, tá? Então, claro, cada um vai ter que adaptar ali com a sua realidade. Outra coisa que a gente pode fazer que, né, não só a Ayurveda, mas vários profissionais, e isso tem sido muito, né, indicado, é a gente tentar fazer a limpeza nasal também. Então, você pode fazer com... Como é que fala, gente? Tipo como se fosse chama loto, né? Você pode fazer para botar o soro fisiológico. Você pode colocar o soro fisiológico. Pode pegar a vasilhinha do soro mesmo e jogar no nariz, ele vai passar para outra narina e vai limpar a sua narina. Então você faz a limpeza nasal com o soro fisiológico, tá? E aí ele limpa. Então, às vezes não quer passar o óleo no nariz, pode fazer só a limpeza mesmo.
Depois que vocês fizeram, então, limpeza, passaram o óleo, pode começar o dia. A Ayurveda aconselha tomar um café da manhã que seja mais quentinho e que não seja muito pesado. O que é muito pesado? Coisas mais inflamatórias, café da manhã cheio de farinha, cheio de cafeína, com proteína demais. Não é proteína de menos, mas também sem exagero. Tem gente que toma... Ai, tem um bicho aqui. Tem gente que toma... come 5, 6 ovos no café da manhã. É muito pesado também para um digestivo. O nosso digestivo está pronto para comer de 10 às 2 da tarde. Mas a gente pode começar a comer ali a partir das 8, 8 e meia. Você já vai estar pronto para receber o alimento. Então, tudo que puder ser mais quentinho e mais fácil de ser digerido, nesse horário também vai ser bom. Então, por exemplo, mingau de aveia, uma fruta com farelo de aveia, semente, uma panqueca. Pode ter ovo? Pode ter ovo cozido, um ovo mexido, e aí você completa com alguma coisa. Pode também fazer uma bebida vegetal, com leite vegetal, colocar colágeno, especiarias. Pode fazer várias formas aí de um café da manhã mais suave. E aí as outras rotinas ao longo do dia também temos. Então temos rotinas durante o dia, no período noturno, que é uma das coisas que eu ensino muito no curso Desinflamando pela Raiz. Como, gente, é muita informação. É muita coisa pra gente falar em uma live. Mas essa rotina toda que eu dei no período da manhã para ajudar vocês a desinflamar, melhorar o processo digestivo, a ter mais energia, mais vitalidade, já vai ajudar muito. Mas ao longo do dia nós também temos algumas rotinas que devem ser feitas, tá? Costumo fazer olhação da noite depois do banho. Pode também. Aí na da noite, sabe que é uma coisa boa de fazer? Colocar 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda. Porque aí a gente já vai entrar num estado de relaxamento, estimular a melatonina, estimular um sono de qualidade. Outra coisa que a gente pode fazer é botar gotinhas de lavanda nas mãos, esfregar e fazer massagem nos pés para dormir. São várias rotinas ao longo do dia. Então vão ter rotinas, por exemplo, que eu tenho uma aula, inclusive uma aula do curso chama Rotinas Diárias, e eu ensino a da manhã, a durante o dia e a da noite. Durante o dia temos rotinas que são as mais importantes para os ansiosos e ansiosas de plantão. Porque o que eu mais estou vendo são pessoas que estão muito ansiosas desde a hora que acorda até a hora que dorme. Quando dorme, né? Que a ansiedade é tanta que às vezes a pessoa nem dorme. Não consigo colocar nada no meu nariz. Não fazer a limpeza nasal é muito prejudicial? Não. Se você não consegue, não tem problema. Faz a limpeza da língua, faz o bochecho, tenta então fazer a massagem aqui, ó, pelo menos para você ter ali a ação dos óleos anti-inflamatórios. E pronto, tá? Iogurte no café da manhã, se você se sentir bem, você pode tomar iogurte no café da manhã. Se você sentir pesada, gases, azia, aí você tem que trocar a sua proteína. E às vezes também, gente, ter um iogurte de boa qualidade, tá? Evitem essas coisas, iogurte zero, light, diet, não tem nada. Iogurte integral, iogurte natural, esses iogurtes são sempre melhores, tá? Do que essas outras opções aí para emagrecer, para dieta, normalmente são mais inflamatórios. Deixa eu ver, perdi alguma pergunta? Teve mais umas perguntas que eu não respondi aqui. A do remédio, da tireoide, que eu tô lembrando, e teve algumas outras que eu esqueci. Teve uma pergunta, o que fazer para melhorar mente cansada? Gente, mente cansada, e já teve live aqui sobre a saúde mental e tudo. Mente cansada vai depender muito do que tá acontecendo. Ela tá cansada por um excesso de ansiedade? Ela tá cansada por um excesso de desânimo? É aquela mente que confunde cansado com desanimado demais? É uma mente cansada porque não tá dormindo? Às vezes não tá nem ansioso e nem muito desanimado, mas dorme muito mal e aí ao longo do dia a mente tá cansada. É uma mente cansada porque vive tomando café o dia inteiro, que é muito cafezeira, e aí toma café 3, 4 vezes no dia, e o feedback da cafeína é cansaço?
Ela dá aquela energia ali e depois você vai ficar cansada. Então, para ter ali uma estratégia específica, eu teria que entender mais qual que é o motivo do cansaço, tá? E uma outra coisa também é quem treina cedo, né? Então, quem vai acordar e já vai treinar e não consegue comer. Faça um bom jantar, porque o jantar vai ser o seu pré-treino do dia seguinte. Então, se você vai treinar cedinho, tem muitas pessoas que treinam às 6, 6:30 e não quer comer nesse horário. Realmente não é um horário muito bom para comer. Você pode fazer um jantar legal, então proteína, carboidratos bons, gordura boa, fibra, né? Um jantar mais fácil de digerir também, não vai ficar comendo coisa super pesada. E aí no outro dia você pode acordar ali, fazer as rotinas diárias, pode fazer um shot para ir treinar. E aí volta e toma café da manhã, como pós-treino, e, né, ou quando também não for treinar, pode dar ali as 12 horas de intervalo entre sua última refeição e a primeira do dia. Fechado? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa que eu queria falar. Eu falei tudo, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer na manhã também, tá? Mais de conexão com a natureza, outras coisas que a gente pode fazer no corpo, mas só dessas que eu já falei aqui, vocês já vão ter. Quem não faz, não sei se. Acho que muitas pessoas que já devem fazer, algumas das que eu mencionei. Mas se você não faz nada, não faz limpeza, não se observa, não olha sua língua, não toma água como sua primeira, né, a primeira coisa do dia, não cuida aí, né, nem percebe ali como é que seu corpo tá te mostrando, tô bem, tô cansado, não tô, como é que foi meu dia? Comecem a fazer essas mudanças aí na rotina de vocês e façam com constância, que vocês vão ver, assim, é muito, gente, mas muito diferente. Tem pessoa que melhora coisa que você nem imagina. Cândida de repetição, humor, fadiga, intestino, que eu falei, pele. Tem gente que melhora a pele porque começou a fazer rotina diária, melhorou todas as toxinas acumuladas ali na língua, não sobrecarregou intestino e fígado, menos acne. Quanto mais nosso intestino e fígado estiverem sobrecarregados, mais a chance da gente ter espinha, tá? Tem outros motivos também, mas esse motivo aí de fígado e intestino é bem conectado com acne. Então, só pra vocês saberem, tá? E é isso, né? Bom, gente, então, acho que vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Tem mais alguém que perguntou alguma coisa aqui? Acho que falei tudo. Semana que vem vai ser uma live especial, porque vai ser com a Moniquita, mas eu aviso vocês, tá? A Moniquita, já faço live com ela há um tempo. Não sei se vocês já assistiram alguma que a gente fez juntas, mas semana que vem a live vai ser diferente. E quem não se inscreveu na semana Desinflamando pela Genética, se inscreva, tá? Que vai ser bem legal. Dia 17 ao dia 19, mentira, ao dia 20, às 20 horas, tá? O link tá aqui na bio, tá? O link pra se inscrever na semana Desinflamando pela Genética tá aqui na bio. Fechado? Então é isso. Muito obrigada, gente. Vocês que são quinta-feira, estão sempre aqui me ouvindo. E a caixinha que eu abri hoje sobre rotinas diárias ainda vai estar aberta. Então, se vocês ficaram com dúvida, não entendi muito bem o que ela falou sobre alguma coisa, pode ir lá na caixinha e mandar perguntas que eu respondo todas, tá bom? Então é isso. Beijo, bom descanso e até a próxima. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.